Bom, nesse momento nós vamos começar a nossa aula de ética cristã, tá bem? Esse é o nosso curso bacharel em teologia. Nós já estamos no terceiro ano, nos preparando para o último ano, que é o ano que vem, né? Já caminharam bastante e estamos trabalhando com duas matérias até o final desse bimestre, que é ética cristã e depois ética social e profissional. A base para o tema que eu vou abordar hoje está no livro Fé Bíblica e Ética Social, do E. Clinton Gardner, tá bem? Esse livro ele foi lançado pela Associação Teológica, tá bom? Pela AST. A AST, assim, ela tem livros extraordinários, sabe? Eu gosto muito e recomendo todos os livros da AST, todos, tá bem? Muito bom mesmo. E esse é um livro assim que ele é muito recomendado, tá bem? Nos melhores seminários, e ele aprofunda muito o assunto, aprofunda muito. Tem várias edições, tá bom? Vocês procurem lá, procurem ou pela internet, porque eu mesmo encontrei o meu no sebo e achei, foi um achado. E é aquele achado assim, que depois que você lê, você não quer se desfazer dele demais, de jeito nenhum. Tanto é que está todo soltinho as páginas aqui, ó. Poderia comprar um novo, né? Mas como esse daqui faz parte da minha história, da minha formação teológica, eu não desfaço dele. Bem, tem livro que é memória mesmo. E para falar de ética cristã, começamos com Jesus Cristo. Não dá para falar de ética cristã passando por cima de Cristo. O que é que Jesus entendia por ética? Lembrando que há uma distinção entre ética e moral, tá bom? Há uma distinção. Para melhor esclarecimento, os irmãos devem acessar lá a playlist Consciência Ética, tá bom? E lá eu falo mais sobre a diferença entre ética e moral. O Senhor Jesus, ele não usa a palavra ética, tá bem? Não faz parte do vocabulário de Jesus. Cristo não usa a palavra ética. O que ele vai falar então? Ele vai falar sobre reino, reino de Deus. Para Cristo, ou para nós, tá bem? Cristo, ao invés de ele falar de ética, como sendo aquele conjunto de conceitos em busca do bem, Cristo eleva o assunto. Ele fala de reino de Deus. Reino de Deus é maior do que ética, muito maior do que ética. E para a gente ter uma ética cristã, se a gente quiser andar com Cristo, vamos lá no passo a passo. O que é que Jesus falou sobre o reino? Qual que é o pensamento que Jesus tinha sobre o reino? Qual que é a compreensão que ele passou para nós? E como fonte primária, a gente tem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa é a fonte primária para entender o que Jesus ele falou sobre ética. Então Gardner ele escreve aqui o seguinte, olha, que Jesus ele herdou a ideia de reino, tá bom? Ele herdou, é uma herança. Por quê? Já vinha sendo trabalhado desde o perspectiva. Já vinha sendo trabalhado desde o Velho Testamento, tá bem? Ó, vétero testamentário. Já vinha sendo trabalhado a ideia de reino de Deus desde o Velho Testamento. É um conceito vétero testamentário, principalmente a partir dos profetas do século VIII a.C., começando com Isaías. Isaías, que é o gigantesco profeta messiânico. Mas a ideia de reino de Deus já é anterior. Você pega Salomão, por exemplo. Salomão tem ideia de que Israel é o reino de Deus. Davi também tem ideia de que Israel é o reino de Deus. Os salmistas têm a mesma ideia. Israel é o reino de Deus. Depois, quando chega no século VIII, Deus começa a levantar profetas, e esses profetas eles vão denunciando que Israel não pode ser o reino de Deus. Por quê? Porque tem injustiça social demais em Israel. Salomão, que conseguiu ampliar todas as fronteiras do reino de Davi, o pai dele, até as margens do Nilo, tá bem? E até as margens do Eufrates. Salomão ele fez aliança com todos aqueles povos lá, casou com as suas princesas, fez comércio, estabeleceu muitos contratos. Então Salomão ele conseguiu realmente expandir as fronteiras
do domínio de Israel, do reino de Israel e da influência de Israel para muito longe mesmo. É só a gente imaginar o seguinte, que o templo que Salomão construiu em Jerusalém é um templo fenício. Quem são os fenícios? São os povos do mar. Esses povos do mar que invadiram inclusive as terras da Palestina, os filisteus. Eles invadiram. E eles eram os povos do mar, e a arqueologia mostra para a gente que os fenícios eles tinham comércio inclusive com povos aqui da América. Os barcos deles eram barcos transatlânticos. Eles conseguiam migrar o Atlântico todinho e fazer comércio com os povos da América, os fenícios. Esses mesmos que a gente vê aí na Bíblia, chamados de filisteus. Salomão, ele tinha o Irão, que era o rei de Tiro. O Irão, ele era aliado de Salomão. E na hora de construir o templo de Salomão em Jerusalém, quem foi que construiu? Os fenícios. Os fenícios construíram. Qual que era o modelo do templo de Salomão? O modelo do templo de Salomão era o modelo de um templo fenício também. Fenício. Tem as particularidades, tá bem? Para se parecer com o tabernáculo de Moisés, só nos seus compartimentos. Só que assim, a estrutura, a arquitetura, tudo era fenício, tudo era de Tiro. A partir daí a gente vai compreender o seguinte, que se eu estou falando de reino de Deus, só que esse reino de Deus ele vai buscar particularidades em outros povos, e ficou muito caro para Salomão construir o palácio dele, ficou caro para Salomão manter os exércitos que ele tinha, porque os exércitos dele eram um exército de pacificadores, né? Exército de paz. Manter os exércitos, manter a vida suntuosa no templo, porque era muito caro o culto de Salomão, comparado com o culto do tabernáculo. O culto do tabernáculo era 10, o de Salomão era 10 mil. Era muito caro manter o reino de Salomão e essas estruturas que ia desde o Eufrates até o Nilo. Muito caro mesmo. E quem é que saiu em prejuízo disso aí? Os pobres. Os pobres ficaram assim, na miséria, por assim dizer. Na miséria. A vida em Jerusalém era suntuosa. O pessoal de Judá tinha uma vida mais ou menos. Mas as outras tribos que ficavam pagando impostos lá, estava todo mundo pelo pescoço. Tanto é que teve a insurreição de Jeroboão, né, contra Salomão, e deu certo. O camarada conseguiu ficar com 10 tribos para ele, 10 estados, que são as tribos do norte. Isso fez com que os profetas começassem a se levantar, desde os tempos de Salomão, 900 a.C., até 400 a.C. Os profetas do chamado 8º século começaram a denunciar as injustiças sociais no reino de Deus. No reino. Não dá para a gente dizer que a gente tem reino se a gente admite que as nossas viúvas elas sejam desamparadas, que os nossos órfãos sejam desamparados. Não dá para admitir que a gente seja reino de Deus sem uma ética, sem um parâmetro de justiça. Então, o Gardner ele coloca para nós aqui que a perspectiva do Velho Testamento é que Deus ele é o Criador, que Ele é o Redentor e que Ele é o Juiz. São 3 critérios de ética do Velho Testamento para a gente começar a pensar no reino de Deus que vai vir na cabeça de Jesus. Primeiro, é preciso aceitar, tá bom? Que Deus, Ele é o autor da criação, Ele é o dono, tá bem? Ele é o autor, Ele é a origem de todas as coisas. Deus é o dono da criação e do mundo e das nações. Você vai encontrar lá o profeta Isaías falando que Deus pega todas as nações da terra e coloca na palma da mão, como se fosse um punhadinho de terra. É você entender que a ética começa com essa submissão e essa sujeição à ideia de um Criador. Quando a gente está estudando ética, aí vem Paul Tillich, tá bom? Paul Tillich também tem livros lançados pela Associação Teológica, também pela AST. Aí ele fala o seguinte: vamos falar de ética? Então a gente tem que usar uma palavrinha aqui, ó, autonomia. Só que nós temos que usar uma outra palavra também, heteronomia. E lá vai o Paul Tillich explicar para a gente a diferença entre autonomia e heteronomia. Autonomia é quando você está agindo, ó, nomia é uma palavra grega, nomos.
Nomos. O que é o nomos? Nomos é lei. Então a gente já entendeu. A palavra nomos, que tem aqui, ó, nomia, tá vendo? Ó, é lei. Ela aparece em autonomia e ela aparece em heteronomia. Então é lei. É uma lei. Aí tem o autós. Quem é o autós? O autós é de onde vem a nossa palavra autor. Tá bem? Autor é eu. Tá bem? Eu sou o autós. A palavra automático. Automático é aquilo que funciona no automático, sozinho. Tá bem? Automóvel. Automóvel é aquele que é um móvel que tem um motor que faz ele funcionar sozinho. Automóvel. Então, quando eu falo de autonomia, eu estou falando de uma lei própria. Bom? Ó, uma lei particular. Uma lei minha. Eu tenho autonomia. E quando eu falo de heteronomia, já é aquilo que eu estou utilizando a lei de um terceiro, a lei do outro. Tá? Ó, hétero. Hétero, aquele que é diferente, aquele que é outra pessoa, não sou eu. Então o Paul Tillich vai falar o seguinte: quando a gente vai falar de ética, tá bom? Nós vamos usar as duas palavras, autonomia e heteronomia. No reino de Deus, a gente vai pensar em heteronomia e em autonomia. Aí nós vamos pensar em heteronomia. Por que heteronomia? Por causa da existência de Deus. A existência de Deus pressupõe que nós não somos autômatos. A gente não age de acordo com a nossa própria lei. Nós só podemos agir com a lei que é derivada de Deus. Deus vai dar a lei para a gente viver. Porque se eu não andar de acordo com a lei de Deus, se eu for um antinomista, ó, antinomia. Mais uma vez, volta a palavra nomos. E anti. Anti é o contrário. Eu quero estabelecer a autonomia, não quero me submeter à lei de Deus. Na verdade, eu não estabeleço a autonomia. Eu estabeleço a antinomia. Eu me coloco contra, porque não dá para eu estabelecer a minha própria lei. A minha própria lei, a minha autonomia é uma antinomia, que em termos bíblicos é uma rebelião. Bom? Ó, é uma rebelião. Antinomia é rebelião. E por que é rebelião? Porque Deus estabeleceu a lei. A lei, ela vem diretamente da ideia de que Deus existe, Ele é o Criador. Não dá para eu excluir Deus da criação. Não dá. Mesmo que eu não reconheça, se eu não reconheci, eu estou não reconhecendo alguém que é. Então eu estou usurpando, ó, rebelião. Já estamos trabalhando com ética. O reino de Deus, ele tem que ser estabelecido com a premissa de que nós devemos prestar contas ao Criador, submissão ao Criador, amor ao Criador. Não dá para a gente se emancipar dele. A palavra emancipação, ó, faz parte do mundo da ética também, ó. Emancipação é uma atitude de que eu vou me expandir, que eu vou me separar, vou me emancipar. Vou me tornar de maior. Bom, de maior. Eu não posso me emancipar do Criador. Não posso. Não dá para cortar o cordão umbilical do Criador. Eu tenho que manter o vínculo com Ele, porque Ele é a fonte da ética, Ele é a fonte da minha liberdade, Ele é a fonte da minha vida, Ele é a fonte dos meus pensamentos. E aí você vai para o Velho Testamento, o livro das sabedorias, né? O livro de Provérbios, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Primeiro ponto, tema a Deus. O que é o temer a Deus? É reconhecer a soberania de Deus. A gente vive numa época chamada de pós-modernidade. A gente já estudou isso aqui em antropologia filosófica. Tá bem? O que é a pós-modernidade? É o homem soltando as amarras. Salmo de número 2, né? Salmo de número 2, vale até a pena, vocês que estão com a Bíblia aí, bom, abrirem, para a gente poder ler. Salmo de número 2 é este salmo dos antinomistas, ou dos pós-modernos. Aqui, ó, o salmo de número 2 é um salmo da pós-modernidade. É onde a gente não reconhece Deus como Criador, não reconhece a existência de Deus. Eu falo a gente assim, a turma da pós-modernidade, né? Não reconhece. E aí o que acontece? A gente cita o salmo de número 2. Por que se amotinam os gentios
e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará da sua ira e no seu furor os turbará. E aí o salmo continua, dizendo que Deus vai assumir o controle, querendo ou não querendo, quem está com antinomia. Quem quer estabelecer a própria autonomia, vai ter que voltar para o livro de Jó. Vamos aproveitar que nós estamos com a Bíblia aberta, tá bem? E nós vamos lá para o capítulo 38. O pessoal que quer estabelecer a antinomia, ou a autonomia, como eles costumam dizer, eu sou autônomo, eu mesmo me basto a mim mesmo. Lendo Jó 38, Deus fala: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Ó Deus, ironizando com Jó, que ficou aqui os 38 capítulos rebatendo, né, com a sabedoria dele. Por que que o mundo é assim? Por que que eu estou sofrendo tanto? Deus fala: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou que assentou a sua pedra de esquina? Quando a estrela da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Aí Deus continua, né, por mais 2 capítulos, chamando a atenção de Jó, dizendo o seguinte: você quer estabelecer a sua autonomia, Jó? Onde você estava quando o mundo surgiu? Foi você por acaso que participou? Você estava no meu conselho? Foi você que determinou aonde que vai as estrelas, aonde que vai os depósitos de granizo? Deus vai diminuindo a prepotência humana para estabelecer que Ele é o Criador. Esse pensamento do Velho Testamento vai para a cabeça de Jesus. Jesus também, ele vai estabelecer o seguinte: olha, Pai nosso que está nos céus, é o Pai é maior do que eu, Ele fez todas as coisas, eu vim aqui para cumprir a vontade dEle. Se nós não reconhecemos Deus como sendo o Senhor da criação, a gente vai pular para a pós-modernidade. E o cristão pós-moderno, ele tem um problema sério, por causa que ele fala o seguinte: olha, Deus faz a parte dele e eu faço a minha. Essa é uma frase do cristão pós-moderno. Só que isso, numa análise bem criteriosa mesmo, é quase uma blasfêmia. Uma análise bem criteriosa. Deus faz a parte dele e eu faço a minha. É como se você estivesse rompendo as ataduras, entendeu? Deixa comigo, Deus, que agora eu vou. Não é essa a mentalidade do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus, ele é soberano em absoluto, entendeu? Soberano. A soberania de Deus é um negócio assim, que estende por todos os lados. Visão de Isaías, capítulo número 6. O manto do seu séquito se espalhou pelo templo inteiro. Não tem espaço para mais ninguém. Não tem para ninguém. Deus assenta no trono dele no Salmo de número 2, e ele fala o quê? Que ele está rindo, está zombando do pessoal, e que ele vai bradar no furor dele e vai fazer os reis da terra serem todos humilhados. E essa ideia vai passando do Antigo Testamento todinho e vai até o Apocalipse, quando Jesus fala o seguinte: olha, eu farei com aqueles que se dizem judeus, mas não são, mas mentem, mas são a sinagoga de Satanás, eu farei que venham e adorem prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo. É uma soberania que se estende. Quando a gente fala de Deus Criador, é para entender que ética, nós vamos fazer ética com heteronomia. Nós vamos buscar na lei de Deus, na lei de outro. É a lei de Deus que vai estabelecer para nós os parâmetros que a gente vai seguir depois, que é o parâmetro de justiça, juízo e redenção. Jesus e o reino de Deus, reino iminente, reino profético, reino escatológico, a perspectiva veterotestamentária, que é a perspectiva de justiça. Se você pergunta para um profeta do Velho Testamento, o que vem primeiro, justiça ou amor? E eles vão responder de prima. Sabe quando você está jogando futebol, que vem a bola no seu pé, que você dá uma de prima? Não tem dúvida, você está preparado para ser o artilheiro, então você dá de prima.
Justiça ou amor? Justiça. Essa aí é a palavra-chave. Justiça primeiro. Vamos falar de amor? Não, não vamos falar de amor. Vamos falar de justiça. Vamos falar do preto no branco. Vamos falar do certo e do errado. Vamos falar da luz e das trevas. Profeta Isaías. Ai daquela turma que se levanta logo pela manhã para praticar injustiça. Começam a se embebedar logo que o sol nasce, e só quando ele está se pondo é que eles vão parar um pouquinho. Ai daqueles que se ajuntam herdade com herdade e ficam como os únicos donos da terra. Aí Isaías não para mais. Ai daquele que a luz chama trevas e da treva chama luz. Isso vai até o profeta Malaquias. Se vocês quiserem ler, vamos aproveitar que nós estamos com a Bíblia aberta e hoje é uma aula sobre ética. Não dá para falar de ética sem os profetas, tá bem? Aliás, se vocês quiserem aprimorar o consenso ético, precisa ler os profetas. E quando eu falo os profetas, são todos. E pode começar pelos profetas menores, tá bom? Profetas menores. Assim você vai ter mais gás para chegar lá nos profetas maiores. Vamos lá. Malaquias. Vamos pegar o capítulo de número 2. Bom, vou pegar aqui algumas partes aqui, ó. Capítulo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que tem nos amado? Não era Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e odiei Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei sua herança aos chacais do deserto. Aí começa Deus através de Malaquias fazendo as reprovações. Capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Deus está dizendo, vocês estão abençoando, e vocês abrindo a boca, eu vou transformar aquela palavra da boca de vocês numa maldição contra aquele que receber a bênção de vocês. Deus é amor ou juízo? Juízo. O que vem primeiro para os profetas? Justiça. Vamos falar de amor? Vamos. Primeiro vamos falar de justiça. Vamos falar do preto no branco. Vamos falar do certo e do errado. Vamos falar de honra. Vamos colocar as coisas no parâmetro certo. Não vamos ficar aí inventando história para poder tampar o sol com a peneira, como a gente costuma dizer, né? Versículo, capítulo 3. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Olha a mentalidade que está se criando aqui. Vamos falar do amor de Jesus? Vamos falar do amor de Deus no reino de Deus? Tá bom, mas ele vem como fogo do ourives. Fogo do ourives, ele precisa derreter o ouro. E o ouro é uma das pedras mais preciosas que existe e de mais difícil de chegar em ebulição ou de se derreter. Você vai aumentando o fogo, derrete tudo, só não derrete o ouro. Precisa de chegar a uma alta temperatura. O Messias vem, mas ele vem estabelecer o reino de Deus trazendo justiça. E para isso tem que aumentar a temperatura. Ou como sabão do lavandeiro, que é aquele negócio de passar o sabão na roupa e depois bater a roupa suja para poder sair o encardido. Justiça primeiro. Capítulo de número 4. Tá bem? Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Deus está observando, vai mandar o reino dele, mas o reino dele não pode ser estabelecido sem justiça primeiro. O assunto tem que ser trazido à tona. Vamos falar de justiça primeiro. Isso aí são os profetas, tá bem? Os profetas. A gente vai virar a página. Versículo 13 de Malaquias. Tá bom? Quero terminar essa parte do vídeo citando aqui, ó. A gente conhece Malaquias 3:10, né?
Vamos ver o Malaquias 3,13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Aí, Deus está falando o seguinte: olha, meus filhos, vocês estão me agredindo. Como que vocês estão me agredindo? Vocês falam que é inútil servir a mim, que eu estou compactuando com os ímpios, que melhor seria ser ímpio do que ser justo. E chegou um momento na pós-modernidade que é mais ou menos isso mesmo. Não faz muita diferença entre ser crente e não crente, e evangélico ou não evangélico, filho de Deus ou não filho de Deus. Nossas palavras estão negando uma justiça do reino de Deus. Se você nega a justiça do reino de Deus, você não consegue nem falar de ética. Ou então a sua ética vai ser uma antiética, ou uma antinomia, antinomia. E antinomia é você lutando contra uma lei que Deus estabeleceu. A lei que pressupõe a existência da justiça. A justiça, ela existe porque o Criador é justo. É uma lógica. Se tem um Criador, tem uma justiça, porque o mesmo que criou é o mesmo que estabeleceu o juízo. Vou fazer uma pequena pausa para vocês fazerem aqui as suas respirações, as suas perguntas, tá bem? Depois a gente continua.